E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Faculdade de Ciências Contábeis, mais especificadamente sobre a sua grade de ensino, sobre a sua empregabilidade, sobre o futuro da profissão, sobre para qual perfil essa faculdade se enquadra mais, sobre os pontos positivos e negativos da faculdade em si e da profissão propriamente dita, e por último, não menos importante, a minha opinião sobre se compensa ou não cursar essa faculdade em 2026. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E o primeiro tópico é sobre empregabilidade. Quanto a isso, não tem muito o que dizer. Eu, particularmente, consegui a minha primeira oportunidade na área já no segundo ano de faculdade. E isso vem do fato de que muitas empresas gostam desse tipo de contratação, gostam de contratar profissionais que estão cursando ciências contábeis com o objetivo de treinar esse profissional com base na cultura já existente dentro da empresa. E outro ponto também é a questão do custo, né? Porque quando nós olhamos para a parte operacional de contabilidade, ela é uma área que não tem muita complexidade na questão de ensinar. Então, muitas empresas buscam esses profissionais que estão cursando, porque o seu custo de contratação é menor se comparado a profissionais que já estão atuando na área há algum tempo. Então, elas pegam esses profissionais crus que estão cursando para treinar tanto na questão de ter essa pessoa para cuidar do operacional, quanto essa questão de já moldar esse profissional contábil de acordo com a cultura da própria empresa. Então, esses são dois dos inúmeros fatores que fazem com que a faculdade tenha uma alta taxa de empregabilidade. Então, é muito comum você ver profissionais dentro da área contábil que já estão atuando, que ainda nem se formaram, ou seja, já conseguiu as suas primeiras oportunidades ainda estando cursando essa faculdade. E esse é um ponto extremamente positivo, principalmente se você está na posição de ter que trabalhar para pagar a sua própria faculdade, porque já estudando, a sua faculdade já vai te dar um retorno, porque com o conhecimento que você vai estar adquirindo na faculdade, você já vai estar empregado na área. E outro ponto também dessa questão da empregabilidade é que você já vai sair da faculdade estando empregado. Você não vai estar naquela posição de ter que cursar, de ter que estudar durante 4 anos, para depois, ao término do quarto ano, começar a procurar a sua primeira oportunidade. Não, não, nesse caso você já vai se formar tendo experiência, tendo 1, 2 anos já atuando como contador. E o segundo tópico é sobre a grade de ensino. Isso a faculdade ela não deixa a desejar, trazendo tudo que se refere à parte técnica de contabilidade. Então, como você vai fazer um lançamento contábil, como você vai estruturar um balanço patrimonial, como você estrutura uma DRE, tudo sobre a história da contabilidade, como ela surgiu, como que ela está nos dias de hoje, sobre a parte tributária, sobre a parte de obrigações acessórias. Então, todo o conhecimento técnico da contabilidade, a faculdade, ela vai te entregar. Mas eu não quero dar ênfase a essa parte, porque isso aí você já sabia. Eu quero dar ênfase em como a grade de ensino de contabilidade, ela tenta preparar o profissional para o mercado de trabalho, trazendo conhecimentos como psicologia, principalmente falando sobre resiliência, sobre inteligência emocional, como ela traz aulas de sociologia sobre a história da economia e para fazer com que os profissionais de contabilidade entendam sobre tendência de mercado, entendam sobre a história da economia, entendam como que um regime, por exemplo, um regime político pode impactar positivamente ou negativamente as empresas. Também nós estudamos sobre contabilidade governamental, que vai fazer com que você tenha conhecimento sobre como que funciona os entes federativos, ou seja, como que uma prefeitura trabalha, sabe? Como que funciona dentro da prefeitura? Como que funciona dentro da Receita Federal? Então, todos esses conhecimentos você vai adquirir dentro da Faculdade de Ciências Contábeis. E por que que eu digo que isso faz com que você se torne um profissional completo? Porque você vai ter conhecimento sobre diferentes áreas da economia em si. E isso é extremamente importante, tanto para você como pessoa, tanto para você como profissional. Porque se um dia, por exemplo, aí você decida fazer com que a sua renda tome um segundo caminho. Então, agora eu quero se tornar investidor. Com a Faculdade de Ciências Contábeis, você vai saber analisar tendência de mercado, você vai saber sobre economia, você vai fazer uma análise fundamentalista, ou seja, análise de um balanço, análise de uma DRE, você vai saber efetuar esse trabalho. Se você, porventura, decida concursar, né, partir para o lado público, né, fazer um concurso público, você já vai saber sobre contabilidade governamental, você já vai saber o que é uma lei orçamentária, você já vai saber tudo isso. Então você vai ter uma boa base de conhecimento para atuar como contador, sim, mas caso você decida migrar para outras áreas, como administração, como entrar no mercado de capitais, tudo isso a faculdade vai te preparar e principalmente hoje no mercado de trabalho, uma grande carência é a questão do controle emocional, é as pessoas conseguirem lidar com a adversidade. E como eu disse,
a faculdade ela também traz essa questão da psicologia para fazer com que esse profissional consiga lidar com as diferentes demandas que vai chegar até ele, porque um dos pontos do profissional contábil é a alta responsabilidade que esse profissional tem no mercado de trabalho, porque muitas informações estão sob controle dele, então ele precisa sim ter essa maturidade emocional. E falando a respeito dessa questão da responsabilidade, já entrando num ponto negativo da grade de ensino, é a carência da questão de comunicação, né? Porque hoje, quando a gente olha para o futuro do mercado de trabalho, a gente muito fala sobre inteligência artificial, só que também a gente muito fala sobre comunicação. Porque hoje, mais importante do que você saber fazer, é você mostrar que você sabe fazer, é você vender o seu trabalho. E nesse ponto eu sinto que a grade falha um pouco, pelo menos na época que eu fiz a minha faculdade, porque nós não fomos treinados na questão da comunicação, na questão de vender o trabalho, na questão de vender a mão de obra, na questão de se comunicar, como se comportar nos lugares. Então, essa questão da comunicação foi uma coisa que eu tive que adquirir externa à faculdade. Mas, cara, só do pouco que eu disse aqui, eu acredito que já deu para você ter noção do quão amplo é essa grade de ensino e o quanto ela vai te preparar para o mercado de trabalho. E já entrando na questão do futuro da profissão, o que esperar para os próximos 5, 10, 15 anos? E é legal, cara, como que muitas coisas podem acontecer em um ano, né? No início do ano passado, nós estávamos falando sobre reforma tributária, sobre se de fato isso ia acontecer ou não, e cara, hoje 2026, janeirão, a gente já sabe que isso é uma realidade, a reforma tributária está aí, e isso vai revolucionar completamente não só a profissão contábil, mas também a questão da sua atuação nas empresas, né? Grandes empresas já têm contabilidade como sendo o centro do seu negócio, já tem o controller, né, ou profissional de controladoria, sendo muitas das vezes um profissional contábil, ou tendo como braço direito um profissional contábil, sendo o profissional que dita as regras, que dita para onde a empresa vai. E muito se fala dentro da faculdade sobre o profissional de contabilidade não é um profissional estritamente operacional, ele tem que participar das tomadas de decisão da empresa, ele tem que gerar relatórios, ele tem que gerar informação, mas também ele tem que auxiliar na leitura dessas informações e na tomada de decisão frente às informações que estão à sua frente. Então, muito se fala sobre isso, mas quando nós olhamos para pequenas e médias empresas, essa realidade ainda não é alcançada. O profissional de contabilidade ainda é visto como aquele profissional que serve estritamente para entregar obrigações acessórias, para fazer apuração de tributos e só. Mas com a reforma tributária isso muda completamente, porque o rosto do profissional contábil passa a ser o centro da questão tributária, passa a ser o centro da questão de se a empresa vai ter débito ou crédito de tributos. Então, quando nós olhamos para o futuro da profissão, nós não devemos olhar simplesmente para a inteligência artificial, que é algo que vem impactando muito a questão interna do operacional das empresas, mas também essa questão da reforma tributária que vai mudar completamente esse norte. Hoje eu enxergo como a contabilidade sendo muito melhor vista, sendo muito melhor valorizada, perdão a redundância na minha palavra, né? Mas ela vai ser melhor vista pelas pessoas, por quê? Porque agora o resultado do trabalho do contador vai ficar muito melhor evidenciado, vai ficar melhor evidenciado dentro das médias, pequenas e médias empresas, com essa questão da economia tributária, com a questão desse controle dos débitos tributários, das compensações com os créditos, da escolha dos fornecedores corretos, porque hoje, dependendo do fornecedor que a empresa contratar, ela vai ter um prejuízo fiscal, porque se aquele prestador de serviços não ser optante pelo regime misto do Simples Nacional, ele não vai dar créditos para a empresa. Então, quando a empresa vender as suas mercadorias ou seu serviço, ela vai sofrer tributação sem direito de compensar os créditos da sua compra. Então, olha só que coisa louca, cara. A gente está falando da maior mudança da história e a gente está falando do profissional contábil ser o centro dessa mudança. Então, já dá para você imaginar como que a sua mão de obra vai ser valorizada, como a sua mão de obra vai ser buscada. E isso já responde uma pergunta que você pode ter, beleza, hoje a Faculdade de Ciências Contábeis possui uma alta empregabilidade, mas e daqui a 5 anos, como que vai ser? Eu te respondo, vai continuar tendo uma gama enorme de empregabilidade, uma alta taxa de empregabilidade e principalmente vai ser melhor remunerada, na minha opinião, porque como eu disse, ela será o centro, ela será o norte, não só das grandes empresas, mas também agora das pequenas e médias. Esse conteúdo está te ajudando? Então ajuda a gente também deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Tá, beleza, Léo, já entendi que você tá puxando sardinha para a Faculdade de Ciências Contábeis, você só tá falando coisas boas aí, mas agora eu quero saber o seguinte, eu tenho um certo perfil,
essa faculdade vai me ajudar ou não? Então a gente vai falar principalmente aqui de dois perfis, que são os introvertidos e os extrovertidos. A faculdade de Ciências Contábeis, né, a profissão de contabilidade possui dois lados da moeda, né? A gente tem um lado que ele é mais operacional, que é aquele profissional que vai fazer as conciliações bancárias, que vai fazer os balanços intermediários, que vai fazer emissão de nota fiscal, que vai fazer conferência das notas de entrada, notas de saída e etc. Então vai fazer o trabalho operacional. E nós temos também aquele profissional que já vai estar num nível acima da questão da hierarquia, que vai ser aquele profissional que talvez vai ser um gestor de equipes, e aquele profissional que já vai ter que liderar equipes, já vai participar de reuniões estratégicas, já vai fazer somente a análise dos dados contábeis que foram originados pelo profissional operacional. Então aqui a gente consegue perceber que são dois estilos de trabalhar dentro do âmbito da contabilidade que exigem dois perfis diferentes de personalidade. Então, se você tem esse estilo de personalidade que prefere esses trabalhos manuais de conferência, a faculdade vai te abraçar nesse lado operacional. Agora, se você já tem um perfil mais extrovertido, que você gosta de conversar com pessoas, gosta de estar com pessoas, tem facilidade em lidar com grandes grupos, a faculdade também vai abraçar esse seu perfil de personalidade nesse âmbito mais gerencial. Mas qual que é o ponto negativo e positivo de tudo isso? Se você tem esse perfil mais operacional, saiba que esse trabalho operacional você vai abraçar no início da sua carreira. Então, quando você ingressar no mercado de trabalho, você vai ser inserido nessa parte mais operacional, que você vai estar nessa fase de aprendizado. Então, isso vai ser bom para você, que você já vai entrar numa área de atuação que é condizente ao seu perfil de personalidade. Qual que é o ponto negativo? Conforme os anos forem passando, a gente aqui, cara, ninguém aqui é criança, certo? Eu vou falar o português claro para vocês. Nós sabemos que os trabalhos gerenciais são muito melhor remunerados do que os trabalhos mais operacionais. Então, conforme você for passando os anos dentro da profissão de contabilidade, se você não tiver essa ganância, né, esse objetivo de migrar da parte operacional para o gerencial, automaticamente o seu salário ele não vai fazer essa curva exponencial. Por quê? Porque para você fazer essa curva exponencial, você precisa assumir mais responsabilidades, assumir mais risco. E dentro da profissão de contabilidade seria você sair da parte operacional e passar aí para a parte estratégica, né? Você deixar de ser as pessoas que geram informação para passar a ser as pessoas que fazem a leitura das informações e transformam essas informações em decisões para a empresa. Então, esse é o ponto negativo. Agora, se você é o profissional extrovertido que tende a ser esse profissional que participa de reuniões, que toma decisões estratégicas, qual que é o ponto positivo e negativo? Positivo que você vai conseguir fazer essa curva exponencial na sua profissão, ou seja, você vai fazer essa migração do operacional para o gerencial, só que o ponto negativo é que no início da sua carreira, você vai estar inserido nessa parte operacional. Então, se você tem dificuldade com trabalhos monótonos, se você prefere dinamismo, então, no início da sua profissão, você vai ter um pouco de dificuldade, porque para você chegar nesse patamar estratégico, você tem que conhecer o básico. Então, você tem que saber o operacional para fazer parte do gerencial. Então, nos primeiros 2, 3 anos aí de profissão, você vai ter um pouco de dificuldade nesse sentido. E já entrando na questão dos pontos positivos e negativos, os três principais positivos é a questão da alta empregabilidade, a questão da grade de ensino muito ampla, que vai te fazer ser um profissional completo, e também a questão do futuro da profissão, né, que tem um futuro muito promissor, muito por conta da reforma tributária. Já entrando nos pontos negativos, tem a questão da comunicação, como eu disse, né? A faculdade ela não te ensina como você faz para vender o seu trabalho, como você vai vender o seu serviço, como você valorizar aquilo que você entrega. Então, isso eu senti uma certa carência na minha faculdade. Tem a questão da responsabilidade que você tem. Então, hoje as pessoas esperam muito do profissional contábil. Isso tem um ponto negativo, que se você não souber lidar bem com pressão, você pode ter um pouco de problema, mas nada que você não consiga superar. Só que o ponto positivo é, quanto maior a sua responsabilidade, maior a sua remuneração. Então, isso é o que norteia o mercado de trabalho hoje, né? Se você quer ter altos salários, você também tem que assumir altos riscos, você tem que assumir mais responsabilidade. E se compensa cursar contabilidade 2006, cara, na minha opinião, compensa e compensa muito, principalmente pelo futuro da profissão. Hoje, o profissional contábil já é indispensável dentro das organizações, ou seja, todas as empresas precisam de um contador para que ela consiga continuar as suas operações. E como eu disse, as médias e pequenas empresas usam o profissional contábil como sendo essa pessoa que serve simplesmente para fazer com que a empresa esteja em dia com a Receita Federal, em dia com seus débitos tributários, para que ela consiga continuar as suas operações. Mas, com a entrada da reforma tributária, o contador vai colocar o pé em uma outra área de atuação, que é dar lucro para todas as empresas, ou seja, atuar na lucratividade de pequenas, médias e o que ele já faz hoje em dia nas grandes empresas. Então, hoje a profissão tem um futuro extremamente promissor. Tem a questão da possibilidade de você atuar em diferentes áreas, então você pode atuar
no departamento contábil, no departamento fiscal, no departamento de RH. Você pode trabalhar no setor privado, você pode prestar concursos públicos. Dentro do setor privado, você pode atuar em departamentos internos de contabilidade, ou você pode trabalhar em escritórios de contabilidade. Então, ela possui uma gama absurda de possibilidades que você pode atuar. Então, tem profissionais que preferem atuar em escritórios de contabilidade, tem profissionais que preferem departamento interno de contabilidade de empresas de diferentes segmentos, tem profissionais que preferem atuar na questão de concursos públicos. Então, todas essas possibilidades estarão na sua mão quando você se formar, ou melhor dizendo, até mesmo antes de você se formar, dependendo das oportunidades que você quer alcançar. E por último, não menos importante, questão salarial, que muitas das vezes é o que mais importa, se não for o que mais importa para a sua tomada de decisão. Se você tem essa ambição, né, de ter a sua liberdade financeira, de atingir patamares financeiros que talvez ninguém da sua família tenha conseguido, a faculdade de Ciências Contábeis, como qualquer outra profissão, pode também te dar essa possibilidade. Como eu disse, para você ter liberdade financeira não depende estritamente da faculdade que você escolhe, mas sim do seu trabalho em si. Você está disposto a estudar? Você está disposto a se dedicar? Você está disposto a se especializar? Se você estiver disposto a fazer tudo isso, é claro, a faculdade de contabilidade sim vai abrir portas para ti em oportunidades que vai fazer você alcançar a sua liberdade financeira. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e deixa aqui nos comentários também se você está com dúvidas, se você já decidiu cursar ciências contábeis. Eu vou fazer questão de ler e responder todos os comentários. E era exatamente isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Fé!